Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Dali. Eu sou o Renner e hoje a gente vai estar abordando aí mais um super tema muito relacionado ao clima que a gente está vivendo aqui, né, em grande parte do Brasil, que é a temperatura, né? A gente está vivendo aí com altas temperaturas, inclusive aqui onde que eu moro. E a gente vai falar sobre temperatura também, mas a temperatura do solo. Então, o tema de hoje é a influência da temperatura do solo na agricultura. Antes de estar começando, peço para que você deixe o seu like aqui no vídeo. Caso não for inscrito, se inscreva aqui no canal e deixe um comentário aqui embaixo. Inclusive, já deixe aí como é que está o clima aí na sua região, e deixe aí também se você é estudante, em qual área do agro você trabalha, a gente gosta de saber aí para a gente tá interagindo nos comentários. Beleza? Então, sem mais delongas, bota lá. Então, para estar iniciando, né, a temperatura do solo, o porquê que ela é tão importante? Porque ela é um fator crítico na agricultura. Ela influencia algumas questões, como, por exemplo, a questão da germinação de sementes, o crescimento de plantas, atividade microbiana, disponibilidade de nutrientes, entre diversos outros pontos que eu vou estar comentando aqui durante o vídeo. E, as variações na temperatura do solo pode estar resultando num estresse térmico nas plantas. Isso vai afetar a produtividade da planta e, consequentemente, a sua saúde. Então, os agricultores eles devem ficar atentos, sempre buscando estar monitorando e gerenciando a temperatura do solo para estar, consequentemente, né, otimizando ali o crescimento das plantas, o uso dos recursos e, principalmente, a produtividade agrícola. Então, os agricultores, eles monitorando e gerenciando a temperatura do solo, eles conseguem estar melhorando aí essas questões, colocando em prática o principal efeito, né, que é a produtividade agrícola, é você obter um produto final de qualidade na sua lavoura. Então, essa relação do entendimento, da compreensão ali da temperatura do solo, ela desempenha um papel que é importantíssimo, é um papel vital ali na agricultura. Isso com certeza vai contribuir positivamente ali para o sucesso da sua colheita e também para a sustentabilidade agrícola. Nesse primeiro tópico aqui do vídeo, eu vou estar comentando um pouquinho qual que é a influência direta da temperatura do solo na agricultura. Eu comentei algumas influências, né, nessa introdução, mas eu vou estar especificando um pouquinho mais a fundo agora para vocês. Então, igual eu disse anteriormente, né, a temperatura do solo ela desempenha um papel que é fundamental aí na agricultura, porque ela influencia nesses mais diversos aspectos ali, principalmente na questão do desenvolvimento da planta e também na produtividade da mesma. E eu vou estar comentando um pouquinho agora, além disso, quais são as principais influências da temperatura no solo. Primeiro ponto, que é um ponto crucial quando realiza a implantação de uma cultura na área, que é a questão da germinação de sementes. Então, a temperatura do solo, ela afeta a taxa de germinação de sementes. Por quê? Porque muitas sementes têm as temperaturas específicas que são ideais para a germinação. Então, se passa muito disso, isso já influencia numa germinação de qualidade. Segundo ponto, o crescimento das plantas. Então as plantas elas têm faixas de temperatura que são ideais para estar fazendo um bom crescimento e, temperaturas extremas, tanto muito frio quanto muito calor, pode estar retardando ou então inibindo o desenvolvimento dessas plantas. Outra questão que é a atividade de micro-organismos, então a temperatura do solo ela também influencia muito a atividade de micro-organismos presentes no solo. Com temperaturas mais altas do solo, geralmente aumenta também a atividade dos micro-organismos nesse solo. Outro ponto é em relação à disponibilidade de nutrientes. Então, por exemplo, em temperaturas que são mais baixas, a absorção dos nutrientes pela raiz da planta, ela pode ser um pouco mais lenta, em relação a temperaturas mais altas, em que pode estar aumentando a taxa de absorção pela raiz da planta.
Outra questão que é a fenologia da planta, então a temperatura do solo ela também desempenha um papel que é muito importante na determinação da fenologia da planta, ou seja, o momento que a planta ela vai florescer, ela vai frutificar, ela vai amadurecer. Então a temperatura, do solo ela também influencia nesse aspecto. E também o estresse térmico. Então, temperaturas extremas do solo, seja temperaturas que são muito quentes ou então temperaturas que são muito frias, pode estar causando um estresse térmico na planta, levando a danos, redução na produtividade e até mesmo nas partes das plantas. Outra questão também que é o manejo da irrigação. Então, a irrigação é totalmente influenciável pela temperatura do solo. Temperaturas mais altas pode estar aumentando a taxa de evaporação, exigindo uma irrigação mais frequente para estar mantendo sempre as plantas adequadamente hidratadas. Antes de estar dando continuidade aqui no vídeo, eu vou estar deixando uma dica muito bacana para vocês, que é a nossa apostila, a apostila do agro, tudo sobre solos. Então, você que deseja estar aprendendo tudo sobre a parte que envolve os solos, né? Como por exemplo a questão da análise e interpretação de solos, a fertilidade do solo, o processo de correção do solo, e os principais segredos para estar obtendo uma alta produtividade agrícola, além de muito mais também a questão da temperatura do solo, né, que eu estou abordando aqui, pH do solo, tudo que você quer saber sobre a parte de solos está presente na nossa super apostila. Então não perca tempo, adquira ela, a gente está entregando para todo o Brasil com frete grátis, ou seja, qualquer local do Brasil que você morar, a gente envia para você com frete grátis e também com preço promocional. Então não perca tempo, primeiro link aqui na descrição. Vai ter a descrição aqui embaixo, você que está pelo celular, pelo computador, você dá uma clicada aqui no primeiro link, daqui a pouco você já vai ser direcionado para o nosso WhatsApp, onde a nossa equipe vai estar conversando com você para você conseguir estar adquirindo a sua super apostila. Beleza? Não perca tempo então. Primeiro link aqui na descrição. Dando continuidade, então, na primeira parte eu comentei a influência, né, da temperatura do solo na agricultura. Agora eu vou estar comentando um pouquinho sobre as principais técnicas para estar controlando a temperatura do solo. Então, controlar a temperatura do solo pode ser uma atividade um tanto quanto desafiadora, mas existem alguns fatores, existem algumas estratégias, que tanto agricultores, jardineiros, ali, podem estar realizando para estar influenciando a temperatura do solo de uma maneira mais adequada para a cultura que você deseja estar trabalhando. O primeiro ponto que eu vou estar comentando aqui é em relação à escolha da localização. Então, selecionar um local adequado ali para o plantio pode fazer uma diferença muito grande em relação à temperatura do solo. Por exemplo, áreas que são mais expostas ao sol direto geralmente têm temperaturas mais altas, enquanto locais que são mais sombreados, obviamente, eles têm uma temperatura mais amena, podem ser mais frescos para a realização de um cultivo. Outro ponto que eh, a presença de uma cobertura morta ou então do mulching. Então o uso da cobertura morta com a palha, com uma serragem ou plástico pode estar ajudando a estar isolando o solo, mantendo ele mais quente no inverno e também mais fresco no verão. Ele também ajuda a estar reduzindo a evaporação da água, o que ajuda a estar mantendo a temperatura do solo mais estável. Então é algo que pode ser realizado e que pode estar contribuindo para a adequação da temperatura do solo. Outro ponto que é a irrigação. Então a irrigação ela pode estar usando para estar resfriando o solo em dias mais quentes. Por quê? Porque a água ela tem uma capacidade de estar retendo calor de uma maneira mais significativa, e a irrigação frequente pode estar ajudando sim a manter um solo mais fresco. Tem também as estufas elas permitem um controle mais preciso da temperatura do solo, por quê? Porque elas retêm o calor, protegem a planta das variações climáticas, tornando ideal para o cultivo ali de plantas que são mais sensíveis à temperatura, sendo essas temperaturas mais altas ou temperaturas mais baixas.
E também a seleção de variedades resistentes, então escolher variedades ali que de culturas que sejam adaptadas ali ao clima local é uma estratégia também que é muito importante. Cultivar plantas que são naturalmente resistentes ali a variações de temperatura do solo pode estar reduzindo sim a necessidade do controle ativo. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Reforçando novamente para que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal, deixe um comentário aqui e confira a descrição aqui embaixo. Aqui na descrição a gente deixa diversas dicas, dicas de curso, dicas de materiais. As nossas redes sociais estão todas aqui na descrição: Facebook, Instagram, Telegram. Então, só descer um pouquinho aqui e tá conferindo tudo isso. Beleza? Então, aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais e tchau, tchau.